O Theo Cury conversou com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras. E ao nosso repórter, Aras, mesmo após os atos do dia 8, disse que não. Ele não acha que ele calculou mal a chance de tentativa de um golpe. Theo, qual é a avaliação que o Procurador-Geral está fazendo nesse momento do discurso dele ao longo desses anos de governo Bolsonaro, quando minimizou, as palavras e a incitação por parte do presidente e de alguns de seus apoiadores mais exaltados? Oi, Daniela, boa tarde para você, uma ótima tarde para quem nos acompanha. Uma entrevista que a CNN fez hoje com o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, nessa reta final do mandato dele, o segundo à frente da PGR. Falta 8 meses para acabar a gestão dele. Eu perguntei se houve um cálculo errado da Procuradoria-Geral da República, que em agosto, ele mesmo, em uma entrevista que ele deu à CNN, disse que havia zero risco tanto de o presidente Jair Bolsonaro não aceitar o resultado das eleições, como de haver um golpe no país. Eu disse a ele, de fato não houve um golpe, mas houve uma tentativa, o mais próximo que a gente chegou. Augusto Aras disse que em algum momento, algum detalhe escapou das autoridades de segurança pública. Eu perguntei a ele se ele ainda pretende abrir uma investigação mirando o governo e integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele não descartou essa hipótese, mas disse que nesse momento o foco da Procuradoria-Geral da República está em avançar com quem instigou a tentativa de golpe de Estado e quem depredou a sede dos poderes. Nos próximos 15 dias, 200 novas denúncias devem ser apresentadas ao Supremo Tribunal Federal contra pessoas que depredaram o patrimônio público, que invadiram a Praça dos Três Poderes, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte, que outras autoridades federais do Planalto e de outros entes que estão ligados à segurança do Planalto, nós precisamos ainda avançar nas investigações. Nós temos que ter responsabilidade. Disse Augusto Aras, nós não podemos chegar aqui e fazer acusações ao GSI, à ABIN ou às Forças Armadas. Ele disse também que, uma vez proclamado vencedor das eleições e diplomado o vencedor e o vice-presidente da República, que é momento de respeitar o resultado das eleições. Ele disse o seguinte para mim, eu acho que tem alguém saudosista por não ter havido um golpe. Aras também disse que mantém atualmente uma boa relação com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que conversa com frequência com emissários de Lula, que mantém uma boa relação, assim como manteve uma boa relação durante o governo de Jair Bolsonaro, que a pedido da PGR, a pedido de um aliado de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, passou a ser investigado no Supremo Tribunal Federal por conta dessa invasão à Praça dos Três Poderes. Ele disse que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai ser investigado no Supremo sobre o conjunto de atos que pode ser desde a incitação até mesmo o financiamento dos atos, desde que isso venha na investigação. Se defendeu, obviamente, da sua atuação, disse que não mudou a postura, que não está agindo agora com celeridade e criticou a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que, de acordo com ele, o Supremo Tribunal Federal vem violando preceitos fundamentais, prerrogativas constitucionais da Procuradoria-Geral da República. A gente separou um trecho da fala de Augusto Aras em entrevista à CNN e vocês acompanham agora. As autoridades competentes tivessem conhecimento ou, tendo conhecimento, tivessem dado a credibilidade a eventuais informações que nunca nos chegaram ao conhecimento, teriam tomado as providências cabíveis para, ao menos, proteção do patrimônio público. O senhor acha que cabe uma investigação ao atual governo com relação à falha de segurança, de inteligência? O próprio presidente admitiu essa semana. Olha, a investigação sempre cabe para averiguar a verdade dos fatos. O grande problema nosso é que neste momento, o Ministério Público Federal, junto com o Ministério Público do Distrito Federal, está atento e preocupado em avançar nas investigações e nas ações penais contra aqueles que depredaram o patrimônio público, instigaram um golpe de Estado, atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Deixa eu pedir para, se a gente tiver aqui o Theo Cury ainda, perdemos ele? Já desconectamos? Tá, porque eu queria explorar com ele essa ideia, né? Eu tentei ouvir o Procurador-Geral Augusto Aras, né, a respeito dessa alegada guinada, né, que ele deu
passando, inclusive, a pela primeira vez abrir um processo ou pedir a abertura de processo contra o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por incitação ao crime, né? Exatamente por conta do conteúdo dos discursos que por 4 anos a Procuradoria-Geral da República relativizou. E ele, segundo o Theo nos relatou, diz que imagina que ele é o mesmo que ele era ontem e que ele tá assim, igualzinho. A minha voz continua a mesma e os meus cabelos também, foi o que disse Augusto Aras. E aí, Uribe? Ele encontrou uma toada que ele sempre dizia que, não, eu estou sempre na lei, estou sempre respeitando os ritos, não sou de ser verborrágico. Então ele se ancora também neste ponto para tentar fazer essas alegações. Mas é uma mudança, é uma guinada completa. Augusto Aras já foi criticado várias vezes por não agir contra o governo federal. A partir do momento que ele começa a ver um cenário onde Jair Bolsonaro não seria reeleito e depois da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, ele tenta um ponto de contato com o atual governo, porque ele será procurador-geral da República até setembro. Então, até lá, ele precisa de alguma boa comunicação. E a Thaís e você, Dani, trouxeram muito bem. Ele está mais preocupado hoje com o CPF dele do que qualquer outra coisa. O legado que ele vai deixar. A gente tem que lembrar que é o Augusto Aras que chegou a dizer que alguns movimentos de 7 de setembro, quando se xingou Alexandre de Moraes, no caso Jair Bolsonaro, e os manifestantes pediram intervenção federal, um golpe de Estado, ele chamou de democráticos na época. Então a gente pode perceber, é aquele jogo de cintura de Augusto Aras, tentando salvar a imagem dele, tentando algum canal de diálogo com Luiz Inácio Lula da Silva. Esse canal de diálogo não existe. E quando Augusto Aras vem a público dar uma entrevista, é porque ele quer passar recado. Porque antes ele não fazia isso. Era um vale a pena ver de novo. Era tipo aqueles TBTs de quinta-feira. Ele soltava alguns vídeos, fazia a comunicação para não ter perguntas. Agora, ele falando e mostrando uma postura muito assertiva em relação aos vândalos, é uma tentativa de criar um caminho para conversar com Luiz Inácio Lula da Silva. Não conversaram depois da eleição, falaram ao pé de ouvido na posse de Luiz Inácio Lula da Silva no Congresso Nacional, tiveram uma rápida conversa, mas com muitas testemunhas naquele encontro de Lula com os governadores, depois do vandalismo, e o que me disseram é que ele segue tentando uma agenda com Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a resposta do Palácio do Planalto tem sido que Lula não tem muito tempo agora para essa agenda. Thaís, é interessante, né, ver assim que o ministro volta a falar com o Theo sobre o que ele chama de atos ordeiros e pacíficos do 7 de setembro, depois de ter pedido a abertura de um inquérito por crime de incitação. E ali, neste 7 de setembro, eu vou buscar aqui alguns trechos do discurso do Bolsonaro, fora, né, ali naquele carro, bastante. Depois ele viaja, vai para fora e fala a mesma coisa, né? Além do imbrochável, né, que por si só já resvala ali na grosseriazíssima que, olha, consegui achar a íntegra do discurso do presidente em que ele trata aí de novo, né? Apesar de, com uma mão, pede a investigação por incitação com palavra e disseminação de fake news, com a outra ainda defende o que aconteceu aqui no 7 de setembro. Thaís? Dani, hoje o nosso colega Bruno Bogosian, da Folha de São Paulo, faz uma coluna excelente, memorável, relembrando exatamente tudo que Augusto Aras disse nesses momentos de tensão. E é um documento que acho que quem não leu, leia para entender, porque essa postura de Augusto Aras agora, ela é completamente diferente daquela que ele adotou muito recentemente. Na história recente, não estamos falando de 10, 20 anos, não, estamos falando de meses, pouquíssimos meses, em relação como ele se posicionava em relação a muitos desses atos, como era a sua conduta, e me parece que sim, teve uma mudança de postura. Está claro que teve uma mudança de postura, até mesmo uma postura bastante significativa, Dani, que a gente já tratou aqui, mas que é importante lembrar, que ele tira Lindor Araújo da linha de frente dessa investigação e coloca uma outra pessoa. Lindor Araújo, subprocuradora-geral da República. Então, esse primeiro gesto, para mim, já é bastante emblemático na mudança de comportamento de Augusto Aras. Colocar
Carlos Total. Frederico, né, Dani, o nome dele para eu não Perfeito, errar. Carlos Frederico dos Santos. Exato. Então, acho que essa mudança, ela já nos mostra muita coisa. E aí, a partir de então, numa atuação mais célere, como disse Gustavo, acho que a gente também tem que olhar não só para o que ele diz, mas o fato de ele se colocar à disposição para dizer, de dar entrevista, uma posição completamente diferente da adotada por Augusto Aras até então. A gente tem o Theo Cury, pode colocar ele aqui com a gente, Edu, se for possível. Eu quero seguir falando com o Theo, porque eu quero entender exatamente com que base, Theo, o Procurador-Geral da República defende, né, a visão que teve lá atrás do 7 de setembro, né, de Jair Bolsonaro e mais, né? O que ele trata como pequeno detalhe que poderia ter escapado. Eu vou pedir para você explorar um pouco mais os meandros dessa conversa. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Daniela. Boa tarde novamente para você e para quem nos acompanha. Eu tinha perguntado para ele o seguinte, que a Procuradoria-Geral da República, em um primeiro momento, foi muito criticada interna e por pessoas de fora por uma suposta demora em tomar providências diante do que aconteceu no dia 8 de janeiro, que em um primeiro momento, até mesmo a Advocacia Geral da União, que normalmente não tem atribuição para isso, chegou a pedir a prisão dos envolvidos e que só depois veio a público a criação daquele grupo estratégico de combate aos atos antidemocráticos, que agora vem sendo comandado pelo subprocurador Carlos Frederico dos Santos, e depois, obviamente, a apresentação de denúncias e o pedido de abertura de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. E eu perguntei a ele o que justificou essa mudança de postura. Ele disse o seguinte, não há nenhuma mudança de postura na nossa postura na Procuradoria-Geral da República. Diz que todos os colegas são os mesmos, as pessoas são as mesmas e que a gestão dele é compartilhada. Disse que não quer criminalizar a política, algo que ele vem batendo na tecla desde antes de assumir a Procuradoria-Geral da República. E aí eu perguntei, então o senhor está agindo com cautela, por isso que o senhor, em um primeiro momento, foi acusado e criticado por demorar a tomar iniciativa. Ele falou, não, prudência, razoabilidade e adequação às leis e à Constituição. Com relação ao que você falou, Daniela, eu estou pegando aqui na entrevista, foram 40 minutos de entrevista hoje lá na sede da Procuradoria-Geral da República. Ele diz o seguinte, que a gente comemorou um 7 de setembro em 2021 e em 2022 sem nenhuma ocorrência grave diante das convocações feitas inclusive pelo então presidente Jair Bolsonaro para manifestações e havia um temor de manifestações mais agressivas. Ele disse o seguinte, que vieram manifestações pacíficas e ordeiras em praça pública e que depois houve um primeiro e um segundo turno pacíficos, ordeiros e seguros. E aí diz Augusto Aras, e somente a partir de um determinado momento em que estava concluída a eleição é que começaram a surgir eventos mais fortes e creio que em razão do momento da transição pode ser que as autoridades de segurança pública tenham perdido algum detalhe. Theo, obrigada, né? Perdido algum detalhe. Bom, vamos lá. Valeu, Theo, bom trabalho.